Abra a tua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2. Romanos capítulo 2, a partir do 17. O tema da mensagem de hoje é a renovação do Evangelho. E esse tema seria tranquilo se o que eu fosse tratar fosse apenas a renovação que o Evangelho traz à vida das pessoas. O que eu tenho proposto aqui não é isso. O que eu proponho hoje é nós pensarmos em um Evangelho renovado. Amém, irmãos? O que eu quero pensar com os irmãos não é o efeito de renovação que o Evangelho traz às pessoas. O que eu quero tratar hoje com os irmãos é: precisamos de um Evangelho renovado. Durante muito tempo, as pessoas confundiram e ainda continuam confundindo essas duas palavras, renovação e inovação. Inovação é uma coisa, renovação é outra completamente diferente. Eu não quero inovar o Evangelho. Eu não quero que os irmãos pensem na inovação do Evangelho. Mas se faz necessário a renovação do Evangelho. E por que é tão necessária a renovação do Evangelho? Nós, nos tempos bíblicos, logo no início da igreja, nós éramos conhecidos como aqueles que são do caminho. E lá em Antioquia, ainda nesse tempo bíblico, deixamos de sermos conhecidos como os do caminho e passamos a ser conhecidos como os cristãos. E pasmem, quem nos chamou de cristãos não foram os membros da igreja, foram as pessoas de Antioquia. E pasmem mais ainda, não foi um elogio, foi uma maneira pejorativa, porque a palavra ungido significa Cristo, e a palavra cristão significa pequenos cristos. Então, na verdade, estava dizendo bem assim: olha lá os ungidinhos. Não foi um elogio. E aí esse povo vai e pega, mesmo sendo de uma maneira pejorativa, e incorpora dentro de si esse senso do cristão. E ali, no ano 325 depois de Cristo, em Niceia, o cristianismo propriamente dito dá à luz, e passamos a ser conhecidos como católicos, que quer dizer universal, porque na visão a visão do concílio era que houvesse uma igreja que fosse universal. E durante vários séculos nós fomos conhecidos como católicos. Até que no ano de 1517, Martinho Lutero começa o movimento da Reforma Protestante. E aí passamos a sermos conhecidos como protestantes. Depois de algum tempo, o conceito de protestante já não cabia muito bem, e aí passamos a sermos conhecidos como os reformados. E o tempo passa, e aí passamos a ser conhecidos como os Bíblia. E depois de algum tempo, os crentes. E depois de algum tempo, os evangélicos. Eu tenho muita preocupação com isso tudo. Porque quando a gente deixa de usar um conceito, isso significa que dentro daquele conceito já não cabe o que se pressupõe a caber antes.
Por que tantas mudanças de nomes? Por que tantas mudanças de conceitos? Por que novos nomes para incorporar aquilo que já tinha? E é por isso que a gente precisa de uma renovação. Porque a gente pensa que renovar é trazer algo novo. Não. Renovar é trazer algo antigo. O conceito de velho está vinculado ao obsoleto. Aquilo que não serve mais se torna obsoleto e por isso se torna velho. Mas só se torna obsoleto porque surgiu um depois que poderia cumprir o seu papel de maneira mais plena. Por exemplo, um telefone celular. Aquele telefone pode ter sido criado hoje, mas se na semana seguinte surgiu um melhor, ele se torna obsoleto, mesmo sendo novo. Então, o novo não é aquilo que chegou de última hora. O novo é aquilo que não precisou mudar por não ter se tornado obsoleto. E estamos mudando, porque em algum momento nós nos tornamos obsoletos. A renovação não é algo novo que vem. Por exemplo, se a gente permanece num ambiente como esse, todo fechado, nós precisamos renovar o ar, porque o ar que está aqui dentro já está um ar corrompido. Então a gente abre as portas para ficar arejado, para que o ar lá de fora entre. Não é um ar novo, é o mesmo ar, mas é o ar que ainda não foi corrompido. Quando eu penso em renovação do Evangelho, não é um Evangelho novo, é um Evangelho que já existe e que a gente precisa buscar lá na origem. Hoje em dia nós vemos muita gente inovando, quando a inovação é maldita nesse sentido, porque pressupõe que aquilo que existe já se tornou obsoleto. O Evangelho não se tornou obsoleto. Ao contrário do que a gente pensa e imagina, quando algo se torna obsoleto é porque já não serve mais. E quando algo precisa ser renovado, é muito pelo contrário. Isso mostra a sua relevância no dia atual. Por exemplo, o ar precisa ser renovado porque continua importante. A água precisa ser renovada porque continua importante. O Evangelho precisa de uma renovação porque continua relevante e importante. E eu quero ler esse texto aqui com os irmãos. Ele diz assim, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2. Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, aprovas coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz do que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Dizes que não se pode cometer adultério e cometes. Abomina os ídolos e lhe roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Está rolando aí na internet uma sátira que eles fizeram, e aí tá escrito, nessa sátira tem um pastor bem picareta e a igreja, e aí o nome da igreja é Igreja Edmilcista do Sétimo Dígito. E aí eles fazem uma sátira. E aí muita gente não entendeu a sátira porque pensou que fosse uma crítica à igreja adventista. Não, é uma crítica a toda a igreja. E muita gente se levanta no Facebook, ai daquele que tocar no meu ungido, e muita gente se levanta com revolta, muita gente se levanta com um sentimento ferido. E eu refleti muito sobre esse texto aqui. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa. E aí eu te convido a fazer uma nova leitura desse texto, tá?
Vamos fazer essa nova leitura com esse texto. Se, porém, tu, que tens por sobrenome cristão, e repousa na graça, e te glorias em Deus, que conhece a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruídos na graça, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na graça a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não deve cometer adultério e cometes? Abomina os ídolos e rouba o dízimo e oferta para comprar avião, jatinho, mansão? Tu que te glorias na graça, desonras a Deus pela corrupção da própria graça. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os incrédulos por nossa causa. O que o apóstolo fez foi pegar uma citação de Isaías, porque no tempo de Isaías o nome de Deus já era blasfemado entre os gentios por causa do dito povo de Deus. E aí o apóstolo vai e coloca isso na carta aos Romanos. E eu penso que esse texto ele tem uma aplicação tão cotidiana. O evangelho, ele não pode ser envergonhado. Quando surge um escândalo e as pessoas dizem o evangelho está sendo envergonhado, o evangelho não pode ser envergonhado. O que é envergonhado é o evangelho produzido pelos homens, que tem como principal objetivo tirar dinheiro do povo. E para esses homens, quando surge um escândalo como esse, ele sofre prejuízo, porque fica cada vez mais difícil de tirar dinheiro do povo. O evangelho não pode ser envergonhado, mas a pregação do evangelho, sem dúvida alguma, é dificultada por conta desses eventos. Está cada vez mais difícil pregar o evangelho. E por que está cada vez mais difícil pregar o evangelho? Porque estamos pregando religião. E aí a gente só quer catequizar o indivíduo. E a catequese tinha como único objetivo mudar o sujeito de religião. A gente só quer mudar o outro de religião, mas não quer transformar a vida dessa pessoa. E aí a gente precisa explicar que o evangelho não gera evangélicos. O evangelho gera filhos de Deus e discípulos de Jesus. O evangelho não gera evangélicos. O evangelho gera gente capaz de perdoar a afronta. O evangelho não gera evangélicos. O evangelho gera gente capaz de sofrer o prejuízo em favor do outro. O evangelho não gera evangélico. O evangelho gera gente capaz de dizer a verdade, quando mais fácil seria dizer a mentira. O evangelho não gera evangélicos. O evangelho gera gente capaz de chorar a dor dos outros. Confundimos tudo. E nos confundimos. E por conta disso, a igreja deixou de ser relevante. E por conta da perda dessa relevância, as pessoas estão blasfemando o nome de Deus por nossa causa. E por que você está dizendo isso logo na ceia? Porque na ceia há uma renovação de votos de aliança. E todas as vezes que a gente renova, não é para trazer algo novo, é para mostrar que aquilo que foi instituído não mudou. O sangue é o mesmo, o sacrifício é o mesmo, a ressurreição é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, o poder é o mesmo, o perdão é o mesmo, a graça é a mesma. Mas infelizmente, nós nos confundimos, e por conta dessa confusão, ao invés de nós escolhermos o deserto como João o Batista escolheu, decidimos
irmos para o templo para sermos servidos como sacerdotes e deixamos de ser profetas. A igreja tem deixado a sua essência profética e tem abraçado a boa vida do sacerdócio. Eu sempre costumo dizer isso porque eu também ouvi de outra pessoa, não foi eu que descobri a roda, quando diz que o nome da mulher era Adão, lá em Gênesis capítulo 5. Não sabia não? O nome da mulher era... Você acredita que o nome da mulher era Adão, cara? Teve alguém que... Abre lá a tua Bíblia em Gênesis capítulo 5, verso 2. O homem se chamava Adão e a mulher se chamava Adão. O que é que diz aí a tua Bíblia? É isso mesmo? É. Até assusta, né? O nome Adão era o nome do casal. Talvez na tua Bíblia esteja escrito bem assim: e Deus os abençoou e lhe chamou homem. Homem em hebraico é Adam, é Adão. Quando Deus falava assim, Adão, vinha o casal. Por isso que em Deus a gente encontra paternidade e maternidade. Na Trindade a gente encontra paternidade e maternidade. É por isso que num dado instante a Trindade diz bem assim: assim como a galinha quer juntar os seus pintinhos debaixo das suas asas, eu também desejei fazer isso com você, Jael. É por isso que a Trindade diz assim: pode uma mãe se esquecer de um filho? Ah, eu não me esqueço. O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. A mulher foi criada em imagem e semelhança de Deus. Mas eles só revelam a imagem e semelhança de Deus de maneira plena quando eles estão em família. A família revela a imagem e semelhança de Deus de maneira plena. E sabe o que é mais interessante? O homem, em algum momento, ele tentou consertar isso. E sabe onde isso fica claro? E tentou consertar, mas não conseguiu consertar de maneira plena, porque só quem pode resolver isso é o Cristo. Mas a gente vai vendo, no decorrer da história da humanidade, o homem tentando retornar aquilo que era, o desespero da alma do homem, o desespero do vazio da alma do homem de fazer com que, de voltar ao seu estado natural. E sabe onde isso fica patente? Nos cartórios, quando o homem e a mulher têm o mesmo nome. Quando o Hudson se chama Bulê e a Carolina também se chama Bulê. Porque lá na origem também era assim. Se a gente for observando a história da humanidade, a gente vai perceber um esforço desse homem de retornar àquilo que era. Mas só existe um caminho para que esse retorno seja feito, que é o Cristo. No momento da ceia, nós estamos declarando, e a renovação dos votos, estamos dizendo: Senhor, não mudou. O Senhor continua o mesmo. Nós queremos continuar os mesmos, porque a missão é a mesma. Nós estamos vivendo um período em que o Evangelho foi relativizado. E eu acho muito interessante, porque os mais inteligentes e os acadêmicos não lidam mais com verdade, mas lidam com verdades. E nesse mundo das verdades, tudo é muito relativo e tudo é muito subjetivo. E aí existe aquela sentença: tudo é relativo. Só que essa sentença, ela se anula a si mesma. Porque se tudo é relativo e o tudo é absoluto, logo nem tudo é relativo. Existem coisas que não são relativas, são absolutas.
todos os conceitos criados pelo homem, que é relativo e subjetivo, vão se relativizando com o passar do tempo. Por exemplo, escravidão, há algumas centenas de anos era uma coisa, hoje é outra coisa. Mas todos os conceitos que são criados por Deus, estabelecidos por Deus, esses conceitos não mudam. Por exemplo, graça. Há 2000 anos, graça era uma coisa, e 2000 anos depois, graça continua a mesma coisa. No Éden, qual foi o conceito que Deus criou ali? Perdão. No início da história da humanidade, o perdão era uma coisa, e hoje o perdão continua sendo a mesma coisa. No início da história da humanidade, amor era uma coisa, e depois de alguns milhares de anos, o amor continua sendo a mesma coisa. Nem tudo é relativo, querido. Nem tudo é subjetivo. Nem tudo se transforma. Há 2000 anos, o evangelho era uma coisa. E 2000 anos depois, continua sendo a mesma coisa. O que aconteceu é que perverteram o evangelho. Mas ele continua a mesma coisa. É por isso que nós precisamos da renovação. De voltarmos, de abrirmos as portas e as janelas, para que o mesmo evangelho inunde essa casa e tire esse evangelho corrompido do nosso meio. Mas quem é que pratica o evangelho? Quem é que pratica as boas novas? Quem pratica as boas novas do reino? Quem é a igreja? Somos nós. E se o evangelho está do jeito que está, é porque nós, em algum momento, estamos negociando valores que não se podem negociar. Em algum momento, nós deixamos de cumprir o chamado de Deus para cumprirmos o nosso próprio chamado. E aí, a gente acaba discutindo modelos. O que é melhor é estarmos dentro das quatro paredes, fora das quatro paredes. Qual é melhor? A liturgia sem liturgia? O que é melhor? Gente, isso é forma. E a forma não pode ser o mais importante que o conteúdo. Porque quando a forma é mais importante que o conteúdo, essa forma não forma, essa forma deforma. O mais importante é o conteúdo. Não importa dentro de quatro paredes, não importa fora de quatro paredes, não importa com liturgia sem liturgia. O mais importante é o evangelho do reino. Esse evangelho precisa ser pregado, esse evangelho precisa ser seguido. Nos tornamos muito teóricos e inteligentes para discutirmos a vontade de Deus e pouco práticos em fazermos a vontade de Deus. Estudamos muito sobre a Bíblia, mas vivemos muito pouco essa Bíblia que tanto estudamos. E no final das contas, o que irá nos condenar não é aquilo que nós não sabemos, mas é aquilo que nós sabíamos e não fizemos. O que você sabe que ainda não tem feito? O que eu sei que ainda não tenho feito? O evangelho não é um evangelho de discurso. O evangelho é um evangelho de prática. O evangelho não é um evangelho para trazer apenas mudança, mas é um evangelho para trazer transformação. Mas, infelizmente, continuamos comprometidos com o que muita gente lá fora continua comprometida. E quando essa gente que vem lá de fora observa que a gente é comprometido com os mesmos valores que ele lá fora, ele prefere e escolhe não caminhar com a gente. Jesus não morreu numa cruz para que nós formássemos grandes impérios. Jesus não morreu numa cruz para formar um Estado do Vaticano. Jesus não morreu numa cruz para que nós ficássemos aqui dentro, cultuando o nosso próprio umbigo. Jesus morreu em uma cruz para que, a partir do exemplo do seu sacrifício, pudéssemos nós nos sacrificarmos uns pelos outros.
É por isso que ele morreu nessa cruz, para que ele fosse o primogênito, o primeiro, dentre muitos irmãos. Mas é sempre a minha dor, a minha prioridade. Sou sempre eu que me coloco na frente dos outros, sempre os meus interesses. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Nós precisamos, de fato, termos um choque de consciência do que é evangelho, para que esse evangelho entre dentro de nós e nos transforme. Isso não é evangelho. Essa religiosidade, isso tudo que entra dentro da gente e que a gente acaba dando valor moral para esses usos e costumes, ao invés da gente abraçar o evangelho do reino. Isso não é evangelho. Sabe por que tem gente caçoando do milagre de Jesus, porque transformou água em vinho? Porque a gente não se levantou com voz profética para ensinarmos a verdade e combatermos a mentira. Onde estão os profetas de Deus? Onde estão seus profetas? Um a um tem se dobrado a Baal e tem se dobrado a sua própria conveniência. E por conta dessa conveniência a qual ele se dobra, ele já não tem mais autoridade profética para abrir sua boca e ser uma voz que clama no deserto. Querida, a igreja precisa ser uma igreja profética, como precisa ser uma igreja apostólica, como precisa ser uma igreja pastoral, como precisa ser uma igreja evangelista, como precisa ser uma igreja mestra. Sabe aquele papo do não toqueis no meu ungido? Cristo é a cabeça, e a igreja é seu corpo, e a unção é óleo sobre a cabeça, que escorre pela cabeça, até chegar ao corpo. Não existe mais a figura do ungido, a igreja é ungida. Nós nos esquecemos disso e permitimos, infelizmente, que isso tudo entrasse dentro do nosso coração. E agora, pastor, o que é que a gente faz? Volta. Quanto mais a gente se distancia, maior o caminho da volta. Mas se a gente não fizer isso hoje, eu temo muito que não dê mais tempo para a gente fazer o retorno. Deus, ele quer fazer uma parceria com a gente. E Deus, ele quer ser parceiro. E nessa parceria ele não nos força nada. Ele apenas nos convida. E aí, ele comete talvez um dos maiores pleonasmos que existam. Mas ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que ele diz isso? Ele está indo além da clareza. Porque tem muita gente que tem ouvido, mas não ouve. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E depois de ouvir, mude. E aí, por conta disso, a gente fica passando durante, por exemplo, ontem que foi 31 dias, foi 31 não, anteontem foi 31, foi dia 31, não é isso? Foi a Reforma Protestante, aniversário da Reforma Protestante. E se a gente perguntasse para alguns irmãos evangélicos que dia é hoje, diria: hoje é Halloween. Seria cômico se não fosse trágico. Sabe uma das heranças da Reforma Protestante, querida? É a interpretação da Bíblia. Mas a gente não lê mais a Bíblia. A gente não medita mais na Bíblia.
E por conta da gente não meditar mais na Bíblia, a gente não se relaciona mais com Deus. E por conta da gente não se relacionar com Deus, a gente vira vampiro de domingo. Como é que é esse vampiro de domingo? Ele senta no banco e fica vampirizando o pregador. E se esse pregador ele não der, não entregar, não falar aquilo que ele está tendo uma necessidade enorme, o culto não foi bom. As nossas igrejas se tornaram antros de vampiros, de gente querendo saciar a própria fome. E quando não acontece, o culto não foi bom. Quando o ministro, em algum momento, não disse o que aquela pessoa queria, o culto não foi bom. Mas quando eu me relaciono com Deus, leio a palavra e me relaciono com Ele, às vezes o pregador não é nem tão eloquente, mas às vezes ele apenas me dará o amém para aquilo que Deus está falando ao meu coração. Mas como eu irei perceber esse amém, discernir esse amém, se eu não tenho lido, meditado e me relacionado com Deus? Sabe o que diferencia? E eu pensei dessa forma porque eu fui exortado pelo pastor Silfarney. Porque a gente diz assim, pregar lá na Sé é muito difícil. E aí ele, como um bom pastor e mestre, né, me exortou. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Sabe o que diferencia o pastor Silfarney, o pastor Adaías, o pastor Cláudio e o pastor Hudson na palavra? É apenas a embalagem com a qual a gente embala o presente. Tem gente que é um pouco mais habilidosa e faz uma embalagem mais bonita, mais bem elaborada. Tem gente que não é tão habilidosa com embalagem. Mas no final das contas, o que vai fazer a diferença não é a embalagem com o qual o presente foi embalado, mas é o presente em si. E o presente é a palavra de Deus. Eu chego aqui, faço a introdução legal e eu te chamo a atenção, né? Só a embalagem, para chamar a tua atenção. E a embalagem de fato chama a atenção mesmo. Chego com a embalagem bonita, e aí chama a tua atenção. Mas nesse púlpito aqui tem sido pregada a palavra de Deus. Isso daí me faz ver um pai que era aniversário da filha de 18 anos. Isso aconteceu agora há pouco, irmã do meu cunhado. Aí o pai foi dar o presente para ela. Botou aquele monte de caixa, é uma caixa dentro da outra, e foi tirando. No final das contas tinha uma necessaire. Ela olhou para aquela necessaire, olhou para aquele pai. O pai, abre. Aí abriu, era a chave de um carro. O carro não cabia dentro, mas era a chave de um carro. Ali, fala em carro, o pessoal glorifica. Eu estou falando aqui mais de 30 minutos sobre verdades do reino, ninguém puxou uma palma. Tinha uma chave de carro. Oh, aleluia! Amém, irmão, amém. A gente precisa pensar sobre essa renovação do Evangelho, mesmo. E parar de colocar sobre outra responsabilidade. E buscarmos para nós e termos em nós essa responsabilidade. Porque a renovação do Evangelho só virá com a nossa mudança de mentalidade, de consciência. E quem é que faz essa mudança do Evangelho? Sou eu e é você. Nós somos cartas vivas, escritas por Deus, que precisamos anunciar as boas novas. E essa renovação virá quando eu e você, nós praticarmos esse evangelho renovado, de irmos ao encontro do ferido, de irmos ao encontro ao necessitado, de irmos ao encontro do oprimido, de irmos ao encontro daquelas pessoas que realmente precisam. E, de fato, olharmos para aqueles que não têm pregado o evangelho do reino, apenas para tomar dinheiro do povo, e irmos de encontro com palavra profética e autoridade. Esse não é o evangelho do reino. Ainda que venha um anjo e anuncie um outro evangelho, seja maldito, porque não é o evangelho do reino. Nessa manhã, eu quero te fazer esse convite.
Ou a gente fica vendo a banda passar, ou a gente se posiciona. Evangelho não é apenas isso, querido. Evangelho não é apenas isso. Deus tem mais para a gente. Deus tem muito mais para a gente. Não pode ser só isso. Isso é pouco. O envolvimento com Deus não pode ser apenas isso. Isso é pouco. Cadê o poder de transformação, de mudarmos os nossos cotidianos e os nossos ambientes? Isso é muito pouco. Deus tem mais.